Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre tirinhas. Certamente você já leu uma tira, uma tirinha, tá lembrado? Ah, claro que lembrou! Então vamos observar agora os objetivos desta aula. Interpretar uma tira reconhecendo aspectos da linguagem verbal e não verbal. Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo humor, compreendendo o efeito de polissemia no texto, e interpretar texto com auxílio de material gráfico. Qual seria, então, a sua concepção em relação às tirinhas? Se você já leu, já conhece, você tem noção quais são as mais famosas? Preste atenção nessas imagens aqui que eu vou passar e você vai observar as tirinhas. Vamos conhecer mais desse universo das tirinhas hoje. Essa tirinha tem 3 quadrinhos. Como será que ela termina? Vamos observar aqui? Maravilha! O chefe quer originais das minhas charges. Certamente reconheceu o meu talento e quer montar uma exposição. Você esperava por esse final? Não viaja, Bruno! É que acabou o papel higiênico da redação. Ora, a quebra de expectativa, né? 2 quadrinhos, como que se dá humor na tira? Pela quebra da expectativa. Aqui observamos a quebra da expectativa e dá o efeito humorístico. Essa tirinha é da coletânea de tiras autobiográficas Brum, narrando o dia a dia de um cartunista e seu lado nerd. Atividade 1. Nessa atividade, eu quero que você preste bem atenção na linguagem verbal e não verbal da tira, combinado? Não viaja, Brum, é que acabou o papel higiênico da redação. Ao dizer no último quadrinho, não viaja, Brum, como é possível compreender essa fala da personagem? Como que é possível? Que tipo de linguagem é essa? Pensa aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei para conferir contigo a atividade. Observe bem. Não viaja, Bruno. É que acabou o papel higiênico da redação. Quem está falando isso? A secretária. Olha a fala dela. Que tipo de linguagem é essa? Não viaja. Você acha que é uma linguagem coloquial, uma linguagem erudita? Que tipo de linguagem é? Sim, é uma linguagem informal, coloquial. Acertou quem respondeu isso.
Por quê? Porque tem sentido de não imagina coisas, Bruno. Fácil, né? O conceito da tirinha. A nomenclatura da tira é muito variável. Então, ela é conhecida como tira cômica, tirinha, tira de jornal, tira de quadrinhos, tira em quadrinhos, tira diária, tira em quadrinhos, tira de jornal, tirinha de jornal, tira de humor, tira humorística, tira de banda desenhada e tira jornalística. Na verdade, é a nossa querida tirinha. Conceito de humor. Então, como que se dá o humor aqui na tira, né? O que é o humor em tira? Então, a tirinha é um texto essencialmente curto e ele objetiva isso, produzir o humor. Na literatura e nas linguagens, o humor é a quebra da expectativa. O que é a expectativa? Se achava que estava indo por um lado e aí ele dá aquela ruptura, aquela quebra e é isso que te surpreende, é isso que dá humor. A linguagem verbal e não verbal. Nós já sabemos que a linguagem verbal é aquela que se estrutura por meio da palavra. Que palavra? Seja ela oral, seja escrita. E a linguagem não verbal é aquela apresentada pelo corpo, pelas expressões faciais, pelas imagens e pelo próprio silêncio. Pelo próprio silêncio, sim. Então, observem sempre a expressão facial, o gestual. Atividade 2. Do que decorre o humor presente na tira lida? Maravilha, o chefe quer originais das minhas charges. Olhe bem aqui, ó. A linguagem não verbal. Certamente reconheceu o meu talento e quer montar uma exposição. No último quadrinho, não viaja, Bruno. É que acabou o papel higiênico da redação. Será que ele está com a mesma expressão facial? Então agora você pensa a respeito do quê? Do que decorre o humor presente nessa tira. Eu volto já para conferir com você. Bacana! Você conseguiu finalizar a atividade? Vamos gabaritar então. Do que decorre o humor presente na tirinha lida? Retomo contigo que elementos para você analisar a tirinha. A linguagem não verbal, gestos. A linguagem verbal, composta aqui pela parte escrita, nos balões. E, principalmente, o que você tem que observar? A quebra de expectativa de um quadrinho para o outro. Ó.
passa aqui, ó, essa linha temporal. E aí você observa lá. O humor decorre da quebra de expectativa no último quadrinho. Ó, nos 2 primeiros ele está feliz. E no último, como que ele está? Isso. Então, o chefe pediu para ver os desenhos. Ele acha que é porque reconheceu o talento. No entanto, a secretária disse para ele não se iludir. Porque o chefe só quer os desenhos dele porque acabou o papel higiênico na redação. Então, olha a cara de desapontamento. Percebe? Então, isso é a quebra de expectativa, isso é humor. Atividade 3. Agora sim. Ao ler uma tirinha e observar todos os elementos que a compõem, você imagina quais são suas características principais? Vou ficar quietinha agora para não dar spoiler da resposta, hein? Pensa sobre isso, descreva-se. Eu volto já para a gente conferir. Voltei. Observou bem aqui a atividade? Conseguiu entender o que é para fazer? Então vem comigo conferir. O que eu imagino que são as características? Primeiro, linguagem verbal e não verbal. Tá até aqui a dica. Ó. Presença de onomatopeias, quadrinhos. Será que o texto é longo ou é curto? Curto. Que mais? No último, também tem o calhas, ó, quando o narrador quer falar. E no último quadrinho, o humor. Vamos conferir aqui, ó. O texto é curto, com imagens e palavras, possui traços humorísticos ou satíricos, linguagem de fácil entendimento, apresenta um diálogo em balões e nos balões há falas das personagens. Ó, tudo isso está aqui, até voltei aqui para você observar. E isso, as características da tirinha, ó. Mudança dada pelo quadrinho aqui, ó. A linguagem verbal, aqui principalmente, ó, nos gestos e nas expressões faciais, a linguagem não verbal. Tem que analisar tudo isso? Tem, para você entender onde que dá o humor, né? A quebra de expectativa. Ok? Atividade 4. Nossa, professora, está cheia de atividade hoje? Sim, e a gente precisa praticar para você entender e interpretar cada vez mais a tirinha. Este é o primeiro quadro da tira. Como você imagina que ela terminará? Ai, ai, ai. Crie o último quadro lembrando-se do conceito de humor e de quebra de expectativa. Eu tenho uma reclamação.
meu salário não está compatível com o meu talento. Quanto a isso, você está com a razão. Então, a do Wendy Games Studios aqui, essa tirinha, ela já tem uma dica para você. Olha a pontuação. Aqui está com reticências, aqui está com ponto final. Ele está reclamando. O que você acha que vai gerar o humor? Pensa sobre isso, que eu volto daqui a pouco conferir com você. Tarefa pronta, conferindo contigo. Conseguiu fazer? Eu sei que você está aí tentando. Então, aplique-se bem nos estudos. Tente desenhar, tente ver. É gostoso, você vai ver que a tirinha é envolvente. Vem comigo. O Brum vai reclamar do salário, não condiz com seu talento. E o chefe concorda com ele e diz que se ganhasse conforme seu talento, ele morreria de fome. Seria a resposta dessa tirinha. Vamos para a atividade 5. Eu tenho uma reclamação. Meu salário não está compatível com o meu talento. Quanto a isso, você está com a razão. Você, no teu desenho, imaginou que poderia ter esse final? Mas se formos lhe pagar o que seu talento merece, você vai morrer de fome. Olha o kkk aqui, da linguagem informal. Agora analise a linguagem não verbal. Como ela produz sentidos para o humor na tira? Agora nós vamos falar só da linguagem. O que você pensa disso? O que você entende? Faz aí, que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
Voltei. Conferi contigo a resposta da atividade 5. Agora analise a linguagem não verbal. Qual que é a linguagem não verbal? Aqui, ó, expressões. Como que ele tá aqui, ó? Aqui ele tá do mesmo jeito que aqui, mas o chefe tá como? Tá com a mesma expressão? Não, né? Olha só. Aqui ele tá como? Espantado. E aqui ele tá como? Rindo. Há uma diferença na imagem do editor nos dois quadrinhos. Ele parece estar surpreso no primeiro quadrinho, espantado, e rindo muito no segundo. Não se espera que alguém fique rindo por menosprezar alguém, ó. A gente não espera essa reação, né? Ele está achando que ele ia ser reconhecido e aqui, ó. Ah, se formos lhe pagar o que o seu talento merece, você vai morrer de fome, kkk. Então, veja, esse é o sentido do humor da tira, né? A quebra da expectativa. Agora a professora tem uma sugestão de atividade. Vamos conferir? Agora é sua vez. Faça uma tirinha com alguma situação cotidiana. O que é mesmo cotidiana? Ah, bem lembrado, do dia a dia. Alguma coisa corriqueira do seu dia a dia que você possa estar fazendo como? Desenhando, colocando em 4 quadrinhos. Você pode aliar ao desenho as falas das personagens, valorizando as expressões corporais. Então, ó, coloquei uma ilustração aqui, né, para você se inspirar. Voltando um pouquinho aqui, ó, lembre de fazer o quadrinho bem certinho, né? Colocar o balão, colocar a divisão aqui, a calha, né? Confira a sua tirinha. Verifique se a sua tirinha respeita o padrão solicitado de ter no máximo 4 quadrinhos. E no último tem que estar o efeito de humor. A linguagem apresentada está de acordo com o contexto? Qual é o contexto que você vai utilizar? Alguma coisa cotidiana que você domine. Os desenhos contemplam a interpretação de acordo com as falas propostas? Importante, né? Esse é o contexto. Não posso dizer que a pessoa está lá escovando o dentinho se o desenho mostra ele andando de bicicleta. Então, eu tenho que, ó, sempre observar o quê? O contexto. A quebra de expectativa para garantir humor? Então, essa é a parte que você vai pensar no como causar o humor na tira. Mostre para o seu professor, compartilhe com os colegas, ok? O que aprendemos? Lemos e interpretamos tirinhas. O sentido está na linguagem tanto verbal como não verbal presente nas tirinhas. O humor, já vimos que é a quebra de expectativa. E a produção de tirinhas leva em consideração suas características principais e o contexto. Neste vídeo falamos sobre tirinhas. Espero que você tenha gostado e até breve.